Com dois representantes do estado na elite do futebol brasileiro, algo que não acontecia desde a temporada de 2014, o Campeonato Baiano de 2024 promete bastante, na minha avaliação, com duas equipes muito bem formadas. Para esse começo de temporada, quero fazer uma comparação em relação aos dois elencos do Vitória e também do Bahia. Quais seriam as duas escalações ideais de cada um dos clubes? Será que o Vitória pode surpreender dentro dessa edição do Campeonato Baiano? E até mesmo olhando o cenário mais otimista de Série A do Campeonato Brasileiro, a diferença é gigantesca de orçamento e até mesmo uma fase, um estágio diferente de cada um dos dois clubes, tanto do Bahia quanto também do Vitória. Porém, na minha avaliação, olhando em um cenário de médio prazo, em mais ou menos 5 anos, eu vejo os dois clubes em um tamanho, uma importância dentro do cenário nacional maior, mais relevante do que neste começo de ano. Enfim, quero trazer os detalhes, os valores, as escalações e a minha opinião para essa temporada de 2024, que promete bastante. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e se inscrever, ajudar a gente a chegar nessa marca de 60 mil inscritos aqui no YouTube, que já está bem próximo. Para você ter 100% de bônus no valor do seu depósito a partir de R$10 via Pix na Sport VIP, onde você encontra, por exemplo, vários jogos deste domingão no futebol espanhol. Também todas as partidas dos campeonatos estaduais têm essa mega vantagem. Vai lá, faça o seu registro e comece a palpitar. No campeonato espanhol, Real Betis e Barcelona, com empate pagando 3,80 a cada real apostado, vitória do Barça fora 1,80, Real Madrid e Almeria, com um triunfo do Real Madrid em casa 1,13, empate no odd de 10 e uma vitória do Girona diante do Sevilha a 1,73, um empate nesse compromisso também a 4. Essas e todas as outras odds também no futebol inglês, francês, o retorno dos campeonatos estaduais na Sport VIP. Vou deixar todas as informações logo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre essa temporada de 2024, muito promissora para os torcedores das duas principais equipes do estado, mas por que não, até mesmo do cenário do Nordeste. Bahia e Vitória, cada um em um estágio diferente na sua história recente, mas pelo menos, se a gente observar, por exemplo, o cenário de 2022 para cá, onde o Bahia estava na Série B, o Vitória na Série C, acho que nem o torcedor mais otimista conseguiria olhar, por exemplo, para uma temporada já de 2024, com os dois na Série A do Campeonato Brasileiro e muito bem encaminhados. Eu quero dizer principalmente sobre o Vitória, no aspecto de que ainda não é uma SAF, como no caso do Bahia, mas está encaminhando muito bem para isso. Não sei ao certo qual seria um formato, digamos, ideal ou mais procurado nesse momento para um investimento, e aí sim você podendo dar um salto maior, como por exemplo vai fazer o Bahia neste ano de 2024, mas o caminho sendo trilhado já é um passo importante e eu prevejo sim um cenário muito otimista para as duas equipes, em um cenário de médio prazo, médio e longo prazo, 5, 15 anos, com um patamar diferente. Quer dizer que o Vitória e o Bahia serão campeões a cada temporada do Campeonato Brasileiro? Acredito que não. Isso pode sim vir a acontecer, competições de mata-mata, como a Copa do Brasil, uma Sul-Americana, ou até mesmo uma Libertadores. Isso não é nenhum absurdo, né? Principalmente se tratando de um clube organizado, com maior investimento. O Bahia, por exemplo, nesse ano, será a primeira prova de um investimento surreal, né? Se a gente imaginar, por exemplo, o cenário dos últimos anos. Mas a diferença, obviamente, ainda é muito grande, né? Entre os dois investimentos, o torcedor do Vitória também ele reconhece isso, esse favoritismo natural do Bahia para um começo de campeonato baiano, o que não quer dizer que o Vitória não possa surpreender para esse começo de trajetória. Já gravei um vídeo falando sobre o elenco do Vitória nesse começo de ano, que na minha avaliação está sim sendo bem informado. Estamos ainda no mês de janeiro, um cenário de Série A, onde o Vitória, o primeiro objetivo é sim a manutenção na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu acho que dá sim para surpreender, se tratando de clássico, isso não é nenhum empecilho, né? O Bahia poderia estar, sei lá, na Libertadores e o Vitória na Série C, ou até mesmo o contrário, que clássico, principalmente de duas equipes tão grandes, tão tradicionais, jogos fora de casa, o Vitória no Barradão, o Bahia também na Fonte Nova, a gente reconhece a força, né, que cada um consegue
ter diante do seu torcedor, independente da fase. Mas olhando dentro de campo, a diferença de orçamento é clara, né? Por exemplo, nos valores, 320 bilhões de reais que o Grupo City prometeu investir para essa temporada de 2024 e já colocaram 114 milhões em 2023. Então eu vejo que essa é a principal diferença da SAF e também de você estar na Série A do Campeonato Brasileiro, porque você faz investimentos maiores ano após ano. Por exemplo, o Vitória em 2023 teve uma folha salarial de mais ou menos 2 milhões e 500 mil. A tendência é que, segundo informações do presidente Fábio Mota, deve sim dobrar essa folha, algo próximo de 5 milhões, para até a Série A, né, do Campeonato Brasileiro. Então, por exemplo, enquanto o Bahia estava investindo 114 milhões só no seu elenco para 2023 e vários jogadores continuaram para esse ano, o Vitória estava na Série B e teve que fazer uma reformulação natural para esse retorno à elite. Então, esta diferença, esses juros compostos, assim a gente pode colocar, né, de manutenção de técnico, de maiores investimentos na compra de jogadores, isso faz sim uma diferença. No orçamento de 2023, o Bahia que gastou mais ou menos de 80 até 88 milhões de reais, oferecendo salários de mais ou menos 500 mil para, por exemplo, o Iago Felipe, ex-Vitória também, o Tassiano, e hoje, nessa atual temporada de 2024, dando um salto maior, indo para o seu segundo ano na Série A do Campeonato Brasileiro, com salários de 1 milhão e 300 mil reais, por exemplo, para o Everton Ribeiro. O Vitória, por outro lado, em um cenário diferente, único, específico na sua trajetória de reconquistar espaço dentro do cenário brasileiro, e eu vejo sim como positivo este planejamento do Vitória, a sua organização através da diretoria, a reconquista do torcedor, né? O torcedor do Vitória, ele nunca deixou de acompanhar o clube, nunca abandonou, mas o time, a diretoria, enfim, as últimas gestões pareceu não estar tão ligado assim à torcida. Isso foi sim muito bem recuperado nessas duas últimas temporadas. Retorna à Série A com este orçamento de mais ou menos 218 milhões de reais, visando 2024. Pouco desta quantia foi destinado até aqui para a compra de jogadores. Então eu vejo isso como o grande diferencial da SAF, é de fato a capacidade de compra de atletas, principalmente jogadores mais jovens ou aqueles que se destacaram dentro do seu elenco, você tendo um potencial financeiro, uma capacidade de pagar, por exemplo, 30, 40 milhões de reais, onde hoje, dentro do atual cenário do Vitória, do Criciúma, do Juventude, do Atlético Goianiense, os outros clubes que subiram da Série B para a Série A e que não têm uma SAF por trás, acabam não conseguindo fazer esta compensação, enfim, este cenário de investimento através de um capital externo acaba sendo mais facilitado, desde que obviamente tem um planejamento por trás. Dinheiro, só isso basicamente não resolve muita coisa no futebol, mas ele precisa sim ser utilizado também visando esse passo além, né, do esperado. O que eu vejo para o cenário positivo hoje, falando do Vitória na disputa do Campeonato Brasileiro, é que ele não terá, por exemplo, outras competições como a Copa Sul-Americana. O Bahia também não, mas eu vejo em um cenário, por exemplo, em relação aos outros concorrentes neste objetivo inicial, que é a permanência na elite, o Vitória está assim com um elenco um pouco mais forte do que os demais. Precisa reforçar ainda em outras posições, como por exemplo eu traria aí talvez mais um lateral esquerdo, mais um zagueiro, mais um segundo homem do meio de campo, mais um centroavante talvez, mas para o início de campeonato baiano é sim um elenco competitivo. Obviamente, acho que até o torcedor do Vitória consegue reconhecer isso. Aqui a gente fala mais sobre o Vitória, também já temos outros vídeos falando sobre o Bahia, mas dentro desse recorte, o elenco do Bahia é sim mais forte, não tem como, é algo natural, em um outro estágio, uma SAF, um segundo ano de Série A do Campeonato Brasileiro. Quer dizer que o Vitória não tem chance nesse Campeonato Baiano? Aí eu discordo, acho que por ser jogos de ida e volta, clássico, e o Vitória de volta à Série A do Campeonato Brasileiro fazendo um elenco competitivo como é este para 2024, eu acho que tudo pode acontecer. Tem sim um favoritismo do Bahia, tanto no Campeonato Baiano quanto também no Campeonato Brasileiro, mas é aguardar a bola rolar também. E dentro do que foi possível até aqui, o planejamento, dos bastidores, das contratações, eu acho que os dois times trilham sim bons caminhos. Falando sobre esse campeonato baiano também, que promete bastante para a temporada de 2024, com os dois representantes na Série A do Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2014, aquela temporada, infelizmente, muito ruim para as duas equipes que acabaram
sendo rebaixado. De lá para cá, o Bahia conseguiu uma fase melhor de disputa dentro do Campeonato Brasileiro, ficando na elite de 2017 até o final da temporada de 2021, né? Se eu não estiver enganado, foi mais ou menos dentro desse recorte. O Vitória, depois que caiu, até conseguiu um retorno mais rápido, né? Lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2015, ficou 16, 17, 18, sendo rebaixado naquele ano e só voltando agora. Sobre as duas escalações, se fosse para mim colocar hoje o que tem o Vitória, uma escalação ideal, eu partiria basicamente deste princípio. Quero ver se você vai concordar comigo ou vai discordar. Por exemplo, se hoje o Vitória tivesse que estrear no campeonato, sei lá, da Copa do Nordeste, Copa do Brasil ou Série A, desconsiderando parte física, lesão, enfim, cartões, vamos colocar aqui só o que tem de melhor. O Arcanjo, o goleiro no gol, os dois zagueiros, o Wagner pela esquerda, o colombiano Zapata na direita, lateral direito com o Zeca, lateral esquerdo eu ficaria com o Júnior Tavares. Meio de campo, o Dudu e o William Oliveira ou o Rodrigo Andrade, nesta função mais ofensiva de um armador de criação, eu colocaria o Mateuzinho. No ataque, Luan, Everaldo e também o Caio Dantas ou até mesmo o Alejandro, sabe? É um time competitivo dentro desse cenário inicial do Vitória para a disputa da Série A do Brasileirão. O próprio presidente Fábio Mota já deixou claro, o primeiro objetivo é sim a permanência e não tem nada de errado nisso. Na minha opinião, a Série A desse ano será mais fraca do que do ano passado. Por quê? Porque subiram equipes com menor poder financeiro e caíram outras mais endinheiradas, como por exemplo o América, foi rebaixado. O América tem mais dinheiro, por exemplo, do que o Criciúma, do que o Juventude, porque ainda não são SAFs, né? Caiu o Coritiba também, que era uma SAF, caiu o Santos e também o Goiás. E dos que subiram, eu acredito que terão sim esta possibilidade. Não acredito que nenhum dos quatro ficarão entre, por exemplo, os 8 melhores ou classificação para Libertadores, mas para o Vitória começando bem a temporada, com contratações pontuais até lá, pode se beliscar, por que não, uma vaga na Sul-Americana que já chegou a classificar, por exemplo, até o 15º lugar, tá? Então, basicamente essa seria a minha escalação. Olhando pelo lado do Bahia, é sim um elenco muito forte, muito bem montado para essa atual temporada, no segundo ano de maior investimento. O goleiro Marcos Felipe, lateral direito com Gilberto, dois zagueiros, Vitor Hugo e Cadu, acho que ainda precisa de reforço aí. Lateral esquerdo, talvez o Luciano Juba. Meio de campo, Caio Alexandre, excelente contratação. Jean Lucas da mesma forma. Everton Ribeiro e Cauli. No ataque com Biel e o Everaldo. Quer dizer que o Bahia será campeão do Brasileirão? Pode acontecer, mas eu não vejo nesse momento um cenário para isso. Eu focaria mais nas Copas, sabe? Acho que se o Bahia tivesse, por exemplo, na Sul-Americana, poderia sim beliscar um título ou fazer uma campanha boa também na Copa do Brasil, chegando até as quartas de finais, semifinais, também é muito importante. Se fosse para mim palpitar o que tem de hoje, lá avisando o Campeonato Brasileiro, por exemplo, da Série A, eu colocaria o Bahia talvez entre os 10 primeiros, não vejo como nenhum absurdo, até porque só terá esta competição e a Copa do Brasil pela frente. E o Vitória eu colocaria entre 13º a 16º lugar, tá? Não acho que o Vitória será rebaixado para esse ano, se fizer o trabalho bem feito. E se for um planejamento errado, se por exemplo após o Campeonato Baiano ou durante ele observar que o elenco está fraco, alguns jogadores não corresponderam, que a diretoria tenha a humildade e a competência de fazer como aconteceu na temporada passada, de reconhecer o erro e mudar, né, durante esse caminho, antes do início do Brasileirão. Vitória que não deu liga no primeiro trimestre do ano passado, fez sim uma grande reformulação e acabou conquistando o título da Série B. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse começo de ano. Tem a Copa do Nordeste também, onde eu vejo, obviamente, né, as duas equipes muito fortes para esse ano. Tem, além do Vitória e do Bahia, o Fortaleza, que também está na Série A do Campeonato Brasileiro. É óbvio, né? Pelo poder financeiro, de investimento, eu colocaria o Fortaleza como favorito na Copa do Nordeste. O Bahia também junto ali, mas eu coloco o estádio do Fortaleza mais avançado e o Vitória também. Acho que brigando por um terceiro lugar, mas obviamente mata-mata, tudo pode acontecer. Tem o Ceará também e o Sport, que se reforçaram muito bem para a disputa da Série B. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito desse assunto, se você concorda comigo, se você discorda. E para esse começo de temporada, eu estou sim otimista com as duas equipes. Pode ser que não dê certo, pode sim. O Bahia, por exemplo, não imaginava passar um perrengue todo nesse no retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Ficou na 16ª colocação, se não estiver enganado aqui, a 15ª, né, na temporada passada. Mas o primeiro objetivo de permanência foi sim cumprido e acredito que o Vitória conseguirá também fazer isso nesse ano.
Mas foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link do apoiador do vídeo de hoje, a Sport VIP, que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito a partir de R$10 via Pix sem nenhuma burocracia. Faça o seu cadastro pelo primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!